irmãos, Jesus é o Senhor, meu nome é Cleberson Medeiros, reúno na igreja que está em Porto Velho. Irei dar prosseguimento da leitura do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Irei abordar aqui o capítulo 2, onde fala os antecedentes de Samuel. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, em leitura passada no capítulo 1, foi falado que o desejo de Deus, o coração de Deus, o plano de Deus é ter um povo que represente nessa terra. Ele deseja ter um reino de sacerdotes para poder servi-lo nessa terra. E no Antigo Testamento, o reino de Deus era representado pelo povo de Israel. E o desejo dele é que todo o seu povo escolhido pudesse servi-lo. Quando Deus tirou eles da terra do Egito, onde eles estavam escravos, ele falou que gostaria de fazer um reino de sacerdotes e servir a ele nesse deserto. E esse é o coração de Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que no capítulo 32 do livro de Êxodo houve uma rebelião, uma situação tão negativa que Deus teve que tratar. O povo adorou um bezerro de ouro. E Deus ali teve que eliminar os rebeldes. E a tribo de Levi se posicionou pelo Senhor. E devido a essa atitude, Deus selecionou apenas a tribo de Levi para ser os seus servos, aqueles que iam servir. E a casa de Arão seria a casa de sacerdotes. Queridos irmãos, isso é uma advertência para nós, que o Senhor possa nos guardar de toda idolatria, todo sentimento que não é agradável ao Senhor. Sabe de uma coisa, o Senhor quer te fazer um servo de Deus. E nas epístolas de Pedro, vem falar que nós somos um reino de sacerdotes. E eu e você podemos servir a Deus. Louvado seja o Senhor que no Novo Testamento nós somos os ministros da Nova Aliança. Somos os seus servos, somos seus sacerdotes e podemos servir. Nós podemos hoje entrar com intrepidez no Santo dos Santos e adorar o Senhor. Por meio da era do Espírito, nós podemos servir o Senhor no Espírito. Louvado seja o Senhor. Mas a situação negativa no Antigo Testamento só coube a tribo de Levi e a casa de Arão ser os sacerdotes. Então o Senhor teve que tratar. Outra situação negativa que foi falada nesse livro foi da rebelião de Coré. E ali com Datã e Abirão. Uma situação que o Senhor teve que tratar. Eles queriam vindicar a questão dos sacerdotes, sacerdócio. Eles queriam também ser esses sacerdotes. E o Senhor teve que tratar essa situação. E o Senhor se moveu de uma forma maravilhosa ali. Inspirou Moisés. Onde Moisés decidiu da seguinte forma. Traga uma vara, escrito o nome, o seu nome ali de cada tribo. A vara que florescer, esse será o servo de Deus. Esse é o sacerdote. Isso mostrando que quem escolhe é o próprio Deus. E vimos que a vara que floresceu foi a vara de Arão. Então, por isso que coube a ele a ser a casa de sacerdócio. Ali onde os sacerdotes, E por essa vara ter florescido, mostra que a morte e ressurreição, representa a morte e ressurreição. Então, irmãos, nós que somos servos de Deus, todo servo de Deus precisa experimentar a cruz. Experimentar a morte e ressurreição. A cruz de Cristo é para matar todo germe de rebelião, tratar nossa vida da alma, tratar nosso ego, tratar essa alta exaltação, esses sentimentos de rebelião, porque isso não pertence a Deus, pertence a Satanás. Esse sentimento que brotou no coração ali de Coré vem do princípio de Satanás, que um dia ele quis também ser igual a Deus, vindicar ali o trono. Então nós sabemos que essa natureza pecaminosa está dentro de nós. Por isso, constantemente, eu e você precisamos estar invocando o nome do Senhor, para que o Senhor possa limpar nosso coração, os sentimentos, toda a intenção e tratar com a cruz de Cristo, para que possamos servir de uma forma agradável, e esse serviço possa subir como aroma agradável ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Na época ali de Samuel, onde estaria falando aqui, os sacerdotes, o sacerdócio estava em degradação. Naquela época era o sacerdote era Eli, e seus filhos eram corrompidos. E também
no momento ali dos juízes, também estava numa degradação, né? Ali eu vi uma corrupção, um declínio. Então Deus ali não tinha mais caminho naquele povo ali, naqueles líderes. Então o Senhor precisava levantar alguém que pudesse colocar ordem, né? E esse alguém foi uma pessoa maravilhosa chamada Samuel. Samuel é filho de Ana e filho de Eucana. Eucana também vem da tribo de Levi, né? Nós sabemos que o Senhor tratou a situação negativa ali de Coré, Datã e Abirão, mas a sua descendência não foi condenada. Por quê? Porque provavelmente eles não concordaram com essa situação negativa e eles tiveram um coração adequado. E Samuel é descendente de Coré. E por ele ser um levita, né? Todo levita tinha o direito de servir a Deus, mas não como sacerdote. E para ser um sacerdote naquela época, tinha uma porta lateral aberta que era a lei do nazireado. Isso está em número 6, compensa ler ali. Ali fala que todo homem ou mulher que queira servir o Senhor precisava cumprir um voto. E ali não podia beber nada que vinha, né, ali da vinha, desfrutar ali do vinho, das uvas frescas, embebedar do vinho, né? Não tocar no cadáver. O que isso representa? O vinho representa a alegria do mundo, né? Então nós, como servos de Deus, precisamos guardar nosso coração dos prazeres transitórios deste mundo. Não nos embriagar com as coisas do mundo. O servo de Deus não pode se envolver com as coisas do mundo. Em João, né, ali, fala que não podemos amar o mundo porque o amor não procede no mundo. O amor do Pai não está no mundo. O mundo jaz no maligno. E o inimigo ele quer oferecer muitas coisas para nos embriagar. Então precisamos que encher do Espírito Santo, né? Beber do vinho que é do Espírito Santo. E também não tocar em cadáver que representa a morte, né? O mundo está cheio de morte. Então nós precisamos, né, nos santificar e não tocar naquilo que é morte. Então o nazireado precisa ter uma consagração de servir o Senhor, né? Ali voluntariamente entregando o seu viver, a sua vida a um altar. Então nós que somos servos de Deus, esse é um princípio maravilhoso. Romanos 12 fala que nós devemos representar, né, ao Senhor colocando, né, o nosso corpo no altar como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando nós colocamos o que temos e que somos no altar do Senhor, o fogo que está ali nesse altar queima as impurezas. E aí se torna o quê? Uma cinza, algo purificado, limpo. E aquela oferta, né, é agradável ao Senhor. Então nós precisamos que experimentar a cruz de Cristo diariamente para tratar as intenções do nosso coração. E também ser queimado pelo fogo do Espírito. Servir ao Senhor, se consagrar, se santificar, não nos envolver com as coisas do mundo. Então louvado seja o Senhor, que se abriu uma porta para nós lateral. Ali, se Coré tivesse um coração puro para servir o Senhor, ele poderia ser optado, né, de servir o Senhor entrando pela essa porta lateral. Mas ele teve um coração impuro, não adequado. Ele buscou outros caminhos e meios, né, querer vindicar. Que o Senhor possa nos guardar disso, né, que possamos reconhecer sempre as autoridades do Senhor, né, aqueles que estão à nossa frente, que são nossos apóstolos, nossos profetas, que têm dispensado o falar profética, né? O Senhor tem colocado irmãos à nossa frente na igreja, né? Nunca possa nos guardar de vindicar a uma autoridade, de querer ter um direito de servir. Nós sabemos quem coloca os irmãos para servir à frente é o próprio Senhor, né? É o próprio Senhor que escolhe. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, na vida da igreja, cada um tem uma porção especial. Nós somos os levitas do Senhor, né? Nós somos aqueles que estão servindo o Senhor. Você é um irmão de serviço, então existem vários serviços práticos que você pode se envolver. Então na igreja também tem os irmãos responsáveis, que são sacerdotes, no qual o Senhor colocou à frente para cuidar das coisas espirituais. Enfim, cada um tem uma porção especial nessa casa, né? Todos nós podemos servir o Senhor com alegria. E nas epístolas de Pedro, que fala que nós somos um reino, né, de sacerdotes. Então hoje todos nós podemos servir o Senhor no Espírito. Todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor. No Antigo Testamento era só Moisés e Arão. Arão é uma vez ao ano. Hoje eu e você, ao invocar o nome do Senhor, nós adentramos no Santo dos Santos. E hoje, como servos do Senhor, seus ministros na aliança,
como seus sacerdotes, nós podemos trazer Deus às pessoas, levar as pessoas até Deus, né? Quando nós pregamos o Evangelho, levamos as pessoas a orar, né? Orar pelas pessoas, posso orar por você, você está conectando as pessoas com Deus. E essa pessoa é um fruto agradável ao Senhor. Você como sacerdote está entregando os frutos espirituais ao Senhor. Se sinta bem-aventurado, privilegiado. Hoje você pode ser um sacerdote. Louvado seja o Senhor. E nesse capítulo vem falar sobre Samuel. Samuel ele veio no momento que Deus precisava muito. O sacerdócio estava em degradação. O sacerdócio naquela época era Eli e seus filhos eram corrompidos. E também ali na época de Juízes, o povo fazia o bem que preferia fazer. Estava em degradação, estava em desordem. E é nesse contexto que surge Samuel para pôr em ordem, né? Samuel foi algo muito importante, que foi um marco que ele introduziu a realeza. Samuel era filho de Eucana, né? E Eucana vem da tribo de Levi. E ali também ele era seus descendentes de Coré, né? Onde foi condenado, mas a descendência de Coré não foi condenada, porque com certeza eles tiveram um coração reto ao Senhor. E Samuel veio dessa linhagem, né? Ele era filho de Eucana e filho de Ana. E Ana foi alguém que na época ela não podia ter filho, era estéril. E uma pessoa estéril naquela época era alguém que não era bem aceita na sociedade, né? Mas a Ana se derramou diante do Senhor e fez uma oração tremenda. Uma oração que estava alinhada com a vontade de Deus. Ela orou segundo a vontade de Deus, que ele estava no coração de Deus. E Deus concedeu um filho para ela. Mas mesmo antes de Samuel nascer, Samuel já estava no coração de Deus. Isso fazia parte do plano da soberania de Deus. A vinda de Samuel já estava no plano da economia de Deus. Irmãos, eu e você nascemos, estamos nesse mundo, vivendo nesse momento tão crucial das portas da vinda de Cristo. Você nasceu com um objetivo, você está na vida da igreja por um objetivo. Deus tem um propósito na sua vida. Eu e você somos aqueles que vão trazer o reino de Deus aqui na terra, que vai apressar a vinda de Cristo e trazer esse reino, né? Trazer essa manifestação desse reino. Como Samuel foi alguém crucial para introduzir a realeza, né? Que o povo de Israel representava o reino de Deus na terra. A igreja é o reino de Deus na terra. E ela tem um papel importante de quê? Pregar o evangelho de Deus, né? Pregar o reino, apressar a vinda de Cristo, né? Para que a era do reino possa vir aqui nessa terra. Você percebe quão importante, como você é importante para Deus, como Samuel foi escolhido e você também foi escolhido, eu e você fomos escolhidos para esse plano maravilhoso. O Senhor revelou a economia de Deus para nós. Nós temos que trazer essa experiência para nós, como Ana. Ela se derramou, ela buscou o reino em primeiro lugar, que o nosso coração possa ser reto e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Irmãos, e todas as coisas serão acrescentadas. O que nós temos que fazer hoje é mudar, transferir do que é terreno para o celestial. Colocar nossa mente nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto. Como João Batista foi aquele que foi escolhido por Deus para introduzir esse Cristo. Nós somos aqueles que vamos apressar a volta do Senhor, fazer essa transição dessa era aqui que estamos vivendo para a era do reino. E você e eu somos importantes para essa missão maravilhosa. Irmãos, que possamos derramar diante do Senhor, mudar, transferir a nossa mente para as coisas do Senhor. Uma vez introduzida a era do reino, Deus como rei passaria a reinar entre o seu povo, e dessa honra a sua vontade seria executada tanto na terra como nos céus. Então, quando o reino de Deus fosse introduzido naquela época ali, por meio do povo de Israel, Deus podia fazer a vontade. A mesma coisa hoje, quando o reino de Deus é introduzido nessa terra, Deus pode executar a sua vontade. Louvado seja o Senhor, que essas palavras sejam de inspiração e de encorajamento para nós, de buscar ter um coração puro, reto diante do Senhor e perceber, talvez, como uma situação negativa ali de Levi,
houve a descendência dele talvez foi negativa, mas o Senhor encontrou caminho em pessoas que estavam com o coração puro ao Senhor. Amém. Deixar aqui esse vídeo. Lembre de curtir, né? Compartilhar e se inscrever no nosso canal aqui da Obra da Amazônia. Jesus ao Senhor.